Lição 8. Palavra e Vida. Revista da Escola Bíblica Dominical. Convenção Batista Brasileira Fluminense. E o tema desta semana é Neemias. É quem me fez herdeiro através de Jesus Cristo e reina lá no céu, onde estarei quando isso aqui passar. Meu Deus, o impossível. Quando a adversidade é reconstruir. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 2, verso 5. Introdução. As adversidades da vida nos fazem chorar perante o Senhor. Buscamos a Deus por soluções. Quando algo se desmorona e muros em nossas vidas precisam ser reconstruídos para que possamos nos erguer e continuar a glorificar o nome do Senhor. Neemias era cativo, copeiro do rei Artaxerxes. Possuía uma posição de destaque no reino. Era fiel e exercia sua função com zelo, servindo na corte real. Ele amava e se importava com o seu povo. Anani, um dos seus irmãos, lhe deu notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Ao saber da real situação dos muros de Jerusalém, que encontravam em ruínas, e as circunstâncias que os judeus estavam vivendo, ele percebeu que algo deveria ser feito. O estado em que se encontravam os muros de Jerusalém fez com que Neemias sentasse e chorasse aos pés do Senhor. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei a Deus dos céus. Neemias 1, verso 4. Ele se colocou aos pés do Senhor Deus em profunda oração de humilhação e súplica. Na comunhão com Deus, Neemias toma para si o compromisso de reconstruir as muralhas de Jerusalém, que por anos ficaram no chão. Primeiro ponto: adoração e culto a Deus. Quantas vezes você passou por situações que estavam fora do seu controle? Nas adversidades da sua vida, você prontamente fez diversos pedidos ao Senhor, buscando que fosse atendido. As circunstâncias da vida nos fazem automaticamente pedir socorro a Deus. É relevante observar os ensinamentos de Neemias para nossas vidas. Diante das adversidades que Neemias estava vivendo, do sofrimento pelo seu povo, ele entrou na presença do Senhor, não pedindo por socorro no mesmo instante. Todavia, ele iniciou sua oração, adorando e prestando culto a Deus dos céus, conforme Neemias, no capítulo 1, verso 5. Ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Assim como Neemias, precisamos reconhecer que somos criação de Deus e a Ele devemos honra e glória. Como cristãos, em primeiro lugar, e independente da situação da vida, devemos reconhecer a grandeza e a sabedoria de Deus. Para isso, antes de qualquer pedido, é necessário adorar e cultuar a Deus dos céus. Dessa forma, então, foi que Neemias se colocou na presença do Senhor. Quando adoramos ao Senhor, sentimos sua presença entre nós e percebemos que o nosso Deus é maior que os nossos problemas. Assim, Neemias adorou ao Senhor e continuou em atitude de oração. Depois de adorar e reconhecer a grandeza de Deus, Neemias suplicou ao Senhor dos céus por socorro, consoante Neemias 1, verso 6. Ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. A adoração e a súplica de Neemias ao Senhor fizeram com que ele sentisse a presença de Deus em sua vida e o deixou confiante, mesmo não sabendo o que aconteceria após sua oração.
Em nossas vidas como cristãos, também devemos confiar no Senhor. Devemos contar nossos problemas ao Senhor e, ao mesmo tempo, adorar e ser grato por tudo. No Salmos 28, encontramos Davi clamando a Deus, mas em meio ao seu pedido de socorro, ele louva a Deus e o adora. O Senhor é minha força e meu escudo. Confio nele de todo o coração. Ele me ajuda e meu coração se enche de alegria. Por isso, lhe dou graças com meus cânticos. Salmos 28, verso 7. Na confiança em Deus, foi que Neemias pôde enxergar com os olhos da fé que, apesar das adversidades e dos desafios que ele tinha pela frente de reconstruir o que já estava destruído, ele sabia que o Senhor estava à frente, dirigindo seus passos e dando vitória. Segundo ponto, assumindo uma atitude. Neemias se lamentou e chorou aos pés do Senhor, mas seu sofrimento não ficou apenas nas lágrimas. Ele mesmo, triste com todas as adversidades que estava vivendo, assumiu uma atitude, pois não poderia ficar apenas se lamentando dos problemas. Ele precisava fazer algo para sair da situação em que se encontrava. Em nossas vidas, muitas vezes, ficamos sentados, chorando pelos problemas que as circunstâncias da vida nos trazem e não nos levantamos para fazer algo específico a fim de reverter a situação em que nos encontramos. Oramos, clamamos ao Senhor, mas algumas vezes ficamos paralisados diante do que foi destruído e esperamos algo acontecer do nada. O exemplo de Neemias nos mostra que não devemos ficar parados, mas precisamos tomar uma atitude. É necessário buscar ao Senhor, estar revestido do seu poder, para assumir uma postura que transformará nosso choro em alegria, de acordo com Salmos 30, verso 5. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. O rei Artaxerxes, no mesmo instante, percebeu que Neemias estava triste enquanto o servia. Mesmo sendo cativo, Neemias era fiel ao rei e exercia seu trabalho com alegria. Com a aflição em seu coração e o sofrimento pelo seu povo, quanto ao fato de a cidade de Jerusalém estar destruída, Neemias não conseguiu esconder seus sentimentos e assim o rei viu a tristeza em seu rosto e se importou com a sua dor. Sendo assim, por meio de suas orações, Neemias assumiu uma atitude e pediu ao rei por sua benevolência, para que ele pudesse ir à cidade onde seus pais estavam enterrados, em Judá. Observando a reconstrução conforme Neemias, se lhe parecer bem e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie a Judá para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. Com a permissão do rei Artaxerxes, Neemias parte para cumprir o plano da reconstrução das muralhas de Jerusalém. Aprendemos com Neemias que uma vida de oração ativa envolve diretamente atitudes e planejamento para reconstruir o que está destruído. Diante das adversidades, quantas vezes você orou sem um propósito, sem uma meta definida, sem saber realmente o que desejava e sem saber o que pedir a Deus? Cada pessoa tem um problema específico, algo em nossa vida que desabou, a saber, o muro do casamento, o muro do relacionamento familiar, o muro da saúde física e emocional, o muro das finanças e até mesmo o muro da vida espiritual. É importante observar que não há nada que esteja destruído que o Senhor não possa reconstruir. Aprendemos com Neemias acerca da determinação em reconstruir os nossos próprios muros que foram destruídos por algum motivo durante a nossa vida. E para isso, podemos ver o que Jesus quis dizer quando nos ensinou no Sermão do Monte: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram,
e para todos que batem a porta é aberta. Mateus 7, versículo 7 e 8. Neemias pediu a Deus pela reconstrução dos muros de Jerusalém, bem como pela vida dos judeus. Ele procurou a resposta do Senhor, bateu para que a porta fosse aberta e ele pudesse cumprir os seus desígnios. Terceiro ponto: impedimento na reconstrução. Já percebeu que muitas vezes, quando começamos a colocar um plano em ação, surge algo que nos tira do foco, ou até mesmo que nos impede de continuar por completo a realização do nosso projeto? Quantos de nós não concluímos nossos objetivos só porque obstáculos aparecem na nossa frente? Após dar início ao seu projeto, Neemias percebe que algumas pessoas se levantam para impedir o seu plano. Podemos confirmar em Neemias 2, versículo 19. Mas quando Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam do nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Aprendemos com Neemias que não devemos nos intimidar. Sempre surgirão obstáculos à nossa frente no momento em que desejamos reconstruir algo. A oposição será forte, pois quando o cristão deseja reerguer sua vida, reconstruir seus muros, o diabo ficará furioso e tentará nos destruir por completo, impedindo a reconstrução da nossa vida espiritual, conjugal, do relacionamento familiar, da saúde física e emocional, das finanças e etc. Mas não devemos temer, pois quando Deus decide nos usar, Ele age poderosamente em nossas vidas, a fim de concluir o projeto que Ele mesmo colocou em nossos corações, nos dando sabedoria, discernimento e nos garantindo a vitória. Como homem temente ao Senhor Deus, Neemias respondeu com total confiança e não se deixou abalar pelos seus opositores, consoante Neemias 2, verso 20. O Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Com total entusiasmo e certo das promessas do Senhor, Neemias avança para a reconstrução dos muros e contagia o povo, uma vez que o projeto que deu início com a oração começou a ser colocado em prática. Neemias e o povo estavam juntos, com a mão na massa, para a reconstrução dos muros. Entretanto, como acontecem em nossas vidas, impedimentos vão surgindo quando estamos avançando. Os opositores a todo instante tentavam tramar contra ele e impedir a reconstrução dos muros. Tentaram humilhar os trabalhadores de várias formas. Todavia, Neemias, como servo do Senhor, se firmava cada vez mais na presença de Deus e orava. Ele tinha uma missão a cumprir. Diante de vários ataques sofridos pelos seus opositores, Neemias intensificava sua oração, pedindo forças e livramento. Dessa forma, nós sabemos que a reconstrução de nossos muros não será concluída sem desafios. Pelo contrário, devemos estar prontos para enfrentar os obstáculos do dia a dia. Foi exatamente isso que Neemias fez. E apesar de todas as lutas, a obra da reconstrução do muro foi concluída em 52 dias. Nesse sentido, Neemias ensinou e reconstruiu também a perspectiva de mudança de vida do seu povo, pois precisavam ter uma vida íntegra e tinham que assumir um compromisso com Deus. Quando nós assumimos um compromisso com Deus, quando passamos a ter uma grande e profunda vida de devoção ao Senhor, quando confiamos, por exemplo, em Deus, quando nos entregamos e pedimos sabedoria, direção e a visão do Senhor, os muros de nossas vidas começam a ser reconstruídos. Para pensar e agir. Como você tem reconstruído muros de sua vida espiritual, conjugal, do relacionamento familiar,
da saúde física e emocional, das finanças, etc. Chorando e se lamentando? Ao exemplo de Neemias, pare de se lamentar e tome uma atitude. Se alegre no Senhor, pois somente Ele que nos fortalece. A alegria do Senhor é que nos mantém motivados a continuar firmes na reconstrução dos muros. Precisamos nos alegrar e celebrar a glória de Deus, independente das circunstâncias. Sejamos como Neemias, determinados. Não desanimemos e nem desistamos por obstáculos que venham surgir. Desafios sempre aparecerão. Coloquemo-nos na presença do Senhor em constante oração. Procuremos sempre a direção do Senhor. Vivamos um relacionamento diário com Deus. Busquemos estar na presença de Deus, sempre o adorando. Adoremos, louvemos ao Deus dos céus. Amemos ao Senhor. Deus te abençoe e bom estudo. Leitura diária. Segunda-feira, Neemias capítulo 1, versos de 1 a 10. Terça-feira, Neemias capítulo 2, versos de 1 a 5. Quarta-feira, Neemias capítulo 2, versos de 11 a 18. Quinta-feira, Neemias capítulo 2, versos 19 e 20. Sexta-feira, Neemias capítulo 4, versos de 1 a 8. Para pensar e agir. Como você tem reconstruído muros de sua vida espiritual, conjugal, do relacionamento familiar, da saúde física e emocional, das finanças, etc. Chorando e se lamentando? Ao exemplo de Neemias, pare de se lamentar e tome uma atitude. Se alegre no Senhor, pois somente Ele que nos fortalece. A alegria do Senhor é que nos mantém motivados a continuar firmes na reconstrução dos muros. Precisamos nos alegrar e celebrar a glória de Deus, independente das circunstâncias. Sejamos como Neemias, determinados. Não desanimemos e nem desistamos por obstáculos que venham surgir. Desafios sempre aparecerão. Coloquemo-nos na presença do Senhor em constante oração. Procuremos sempre a direção do Senhor. Vivamos um relacionamento diário com Deus. Busquemos estar na presença de Deus, sempre o adorando. Adoremos, louvemos ao Deus dos céus. Amemos ao Senhor. Deus te abençoe e bom estudo. Leitura diária. Segunda-feira, Neemias capítulo 1, versos de 1 a 10. Terça-feira, Neemias capítulo 2, versos de 1 a 5. Quarta-feira, Neemias capítulo 2, versos de 11 a 18. Quinta-feira, Neemias capítulo 2, versos 19 e 20. Sexta-feira, Neemias capítulo 4, versos de 1 a 8. Sábado, Neemias capítulo 6, versos de 1 a 15. Domingo, Neemias 8, versos 6 a 12, 12 a 27 e 43.